Não ia fazer com a câmera virada pra cá não, mas vamos lá. Tomara que funcione. Como prometido, boa noite a todos. Estão me assistindo aí? Hoje eu tô inspirado, tô fazendo essa semana inteira que eu tô fazendo bastante vídeo aí, né? Eu não tô acostumado a fazer isso. Eu só faço os vídeos do jeito que eu tô acostumado a fazer. Mas a gente, por algum motivo, eu resolvi abrir sessão. Então vamos direto ao assunto aí. Foi em 2010, eu fui trabalhar numa empresa de logística e os donos eram chineses. É na Huawei, é ali no Aparecidinha. O lugar lá é um condomínio fechado, mas é um condomínio de empresas, né? Então tem depósito de carga, tem escritório, uma porrada de coisa. Então eu fui lá trabalhar lá. Por algum motivo que eu não sei, aqueles chineses que estavam lá, que eram os patrões, que eram os donos do lugar, eles tinham, segundo o pessoal que já era mais antigo, eles tinham comportamentos de porcos. Era tudo porco. Por vários motivos. Já aconteceu vários relatos de pessoa, de um desses aí. O pessoal que era chinês ia pra lá, não falava português, né? Não falava nem o inglês. Né? E aí é uma coisa muito estranha, muito complicada. Entender isso. Enfim, uma vez falaram que o cara estava resfriado, ele cuspiu verde na pia, onde o pessoal lava o prato e os talheres. É um desses exemplos, né? E uma vez aconteceu, dessa história aí, aconteceu o mais inesperado, né? O cara estava em dia de chuva, ele entrou para dentro do escritório, entrou para dentro lá da onde ele trabalhava, pegou o sapato social dele e colocou no micro-ondas para esquentar, para poder evaporar a água lá. Aí a faxineira, diarista lá, aquela mulher da limpeza, ficou louca da vida, ficou pé da vida, xingou todo mundo, saiu quebrando todo mundo, dizendo que era um absurdo, né? Era um absurdo os caras estar fazendo isso. E aí o comportamento deles foi mudando. Quando eu fui trabalhar em 2010 lá, o comportamento desses caras tinha mudado. Diz que era dar água pro vinho, né? Segundo os próprios trabalhadores de lá me falavam, tá bom, né? Essa faxineira, a diarista, ou a mulher da limpeza correu um sério perigo de emprego, lógico, porque multinacional, os caras eram riquíssimos, pode falar o que quer, pode fazer o que quer, pode dizer o que quer, que foda-se assim, então, eu sou os deuses. Então, não sei. Mas o comportamento desses caras mudou. O pensamento deles, o comportamento deles mudou, e enfim, tá bom. E seguiu-se. Aí eu fui embora. Enfim, não sei como é que ficou, mas esse negócio ficou na minha cabeça. Tá bom. No mês passado, agora, 2019, no mês passado eu fui designado para ir para uma escola aqui da região. Né? Não vou entrar em muitos detalhes, não precisa, até porque tem gente aí que me segue, já pode até saber, outros não sabem, enfim. Fiquei sabendo que tem um professor que está passando por um problema muito sério. Eu não sei se ele, pelo que eu entendi, se ele passou por ele está recebendo um processo por ser, ou ele foi acusado por maus tratos, ou foi acusado por abuso, alguma coisa parecida, ou tem algum problema muito sério com uma aluna. Quando eu vou descobrir, essa aluna deve ser algum caso de inclusão, né? E aí, quando eu vou ver, essa aluna precisa tomar remédio, essa aluna precisa de um acompanhamento diferenciado dos professores que são inclusão. E aí eu me pergunto também desses programas de inclusão, por que não funcionam, né? Isso aí já não sei como é que o pessoal resolveu isso aí. E essa aluna, quando eu fui várias vezes para dar para aula na sala dela, ela se contorce, ela se joga no chão, ela meio que levanta a camisa assim, mostrando o umbigo, começa a rebolar, não pode ouvir funk, então ela tem um comportamento muito infantil para a altura dela, muito infantil para a idade dela. Isso é estranho para mim, né? E aí, nesse mesmo dia, nesse primeiro dia de aula que eu fui dar lá, que eu vi as faxineiras, do mesmo estilo da outra lá, de 2010, lá do Presidinho. Não era uma não, nessa escola são 4, e essas 4 faxineiras, as limpadoras lá, diziam que estavam vendo coisas na escola que não pode falar, porque se falar perde emprego. Como é? Quer dizer então que se o professor lá
passando por um processo de maneira injusta, se o cara é inocente, se o cara não teve nada a ver com isso, e o pessoal vendo isso, vendo esse problema, essa injustiça com ele, não vai falar nada por causa de emprego? É isso mesmo? Aí eu me pergunto, o empoderamento feminino, nesse caso aí, não funciona para pessoas que precisam ser protegidas contra a injustiça? Eu me questiono muito sobre isso. Né? Como que uma pessoa, numa parecidinha, numa outra época que a internet não era tão pesada assim e não tinha smartphone para o pessoal ficar fazendo tantas declarações entre as pessoas, uma mulher sozinha deu a louca para cima de um patrão chinês que não falava português, mandou ele parar com aquele comportamento ridículo, porco dele, e eles mudaram, todos eles mudaram da água pro vinho, conforme o tempo. E quando eu cheguei lá, essas histórias rodavam entre os funcionários. Como que uma mulher sozinha conseguiu fazer isso? Comparado a 4 pessoas, 4 limpadores faxineiras, que são a mesma da outra lá, que, vendo uma injustiça com o professor, não se pronunciaram a favor do cara. Eu estou questionando muito sobre isso. O que está acontecendo nesse país? Não sei. Isso para mim está errado? Isso para mim está errado, tá imoral? Lógico que está. Lógico que tá. Aí vocês têm que ver aí o que vocês vão fazer daqui para frente, porque assim, eu me pergunto também, se o acusado fosse eu, se o injustiçado fosse eu, será que alguém ia estar me defendendo? Será que alguém ia estar a meu favor dizendo, olha, não foi bem assim, olha, não é isso. Vou dar um exemplo aqui. Quantas foram as vezes que eu estou em sala, eu entro na sala e falo, gente, silêncio, gente, silêncio, gente, silêncio. E aí já vejo várias vezes o pessoal me tirou do sério. Vamos supor que um dia, um mês que vem, eu chego e, sei lá, o aluno começa a encher o saco, mas encher o saco, e eu falo assim, ô moleque, vai pro inferno, ô moleque, vai tomar no cu, sei lá. Falei uma coisa assim. Aí alguém vai lá e faz um escândalo, dizendo que eu maltratei o moleque, dizendo que eu matei o moleque, dei um burro nele, não sei. Beleza, o pessoal vai vir pra cima de mim, lógico, por vários motivos. Aí eu pergunto, quem vai me defender? Quem vai falar, ó, não é bem assim não, o cara surtou porque ele falou com aquele aluno 5, 6, 10 vezes e ele não parou. Alguém vai pensar nisso? Alguém vai ficar a meu favor? Não sei. Então eu estou muito pensativo sobre isso. Eu estou muito... Eu me sinto até estranho sobre isso. Pera aí, depois eu vou. É o telefone. Tá, depois eu vou, depois eu vejo. Agora não dá, agora não dá. Eu estou muito pensativo sobre isso, tá? Eu estou muito pensativo sobre isso. E eu não sei como que essa história vai acabar. Até porque, assim, o que eu estou contando são relatos. Eu ouvi um relato no serviço que foi verdade. Eu estou ouvindo um relato da escola que pode não ser verdade. Do mesmo jeito que vocês também ouvem relatos e não sabem se é verdade ou não. Mas vão passando a informação como se fosse verdade. E não vão atrás. Se esse professor realmente está sendo processado por abuso ou maus tratos ou não sei o que foi, por causa de uma aluna que não consegue se controlar, em que o próprio sistema governamental deveria dar o suporte para que isso não acontecesse, e aí você tem pessoas do pessoal de serviço testemunha desse problema e não pode defender o cara, e aí? Eu posso ser o próximo. Né? 4 mulheres, não sei se essas 4 mulheres falaram a favor dele, eu não sei se essas 4 mulheres defenderam ele, mas pelo que eu tô vendo, o cara tá indo embora da escola sem defesa nenhuma. 4 mulheres. Onde um mês antes o pessoal falou sobre empoderamento feminino, onde o pessoal podia ter falado, então, a gente é empregada assim, a gente é limpadora assim, a gente está num cargo de... um cargo abaixo assim, mas injustiça? Não. Injustiça não, injustiça não. Pronto, acabou. Qual que é o problema, gente? Qual que dificuldade é essa? Da pessoa se impor e falar, olha, tá errado o que está acontecendo com ele, isso é injusto, isso é imoral, porque não pode acontecer isso. Eu fico me perguntando, de novo, se isso pode acontecer comigo. Um dia. Eu chegar numa escola, ter um problema como esse. O cara está sendo, repito, o cara está sendo processado por uma coisa que, sabe, é um comportamento estranho que tá menina lá e ninguém defendeu o cara. 4 faxineiros lá não querem falar, não querem dar sua versão dos fatos, não querem dar seu depoimento, porque tem medo de perder o emprego. Na mesma hora eu falei, tá errado, porque se isso continuar, ele vai fazer, ou vai acontecer isso com outra pessoa. Ou então, que engraçado isso, né?
Você que é empregada doméstica, ou você que conhece alguma, quer dizer então que se um patrão passar a mão na sua bunda, você vai deixar? Você vai manter, você não vai falar nada, vai manter esse emprego porque o cara, sei lá, não vai denunciar o cara, é isso? Se acontecer qualquer tipo de injustiça, então você vai deixando, porque você precisa manter seu emprego. Toma cuidado com esse tipo de mensagem, todas as vezes. Estou colocando vocês para refletir sobre isso. Histórias que eu ouço, que eu fico, me ativa um alerta de atenção. Eu falei, mano, preciso ver o que eu vou fazer. Nessa escola, no caso que eu passei. Mas eu também fico indignado como que uma empregada doméstica, no caso lá, a faxineira lá, a limpadora lá, conseguiu fazer com que um cara chinês que não fala nem português, não fala nem inglês, mudou o comportamento dele porque o que ele estava fazendo estava errado. E aí 4 pessoas, anos depois, não conseguem ficar a favor de um cara porque aconteceu um problema com a menina lá. E essa história ainda está mal explicada, porque o pessoal não quis me contar, só o pessoal falou para tomar cuidado com tal aluno, porque pode acontecer a mesma coisa comigo. Mas eu também o pessoal não me falou o que é, então fica difícil. Difícil de dar aula, difícil de exercer sua função, difícil de você manter, porque você precisa manter. É muito estranho isso. Então, estou trazendo essa reflexão para vocês aí, trazendo esse ponto de vista para vocês aí, de como que está a realidade profissional de algumas pessoas, que podem ou não falar, né? Então eu não sei o que vocês vão imaginar disso. Algumas pessoas podem dizer que é mentira, outras pessoas podem dizer que é invenção, não sei, mas eu estou muito esperto com isso. Qualquer um pode fazer calúnia de qualquer um e ninguém vai lá procurar saber a verdade. É muito mais fácil fazer julgamentos. Por isso, e por outros motivos, eu estou abrindo oficialmente aqui o projeto chamado Revelação. Projeto Revelação. Ou seja, toda vez que tiver um vídeo no YouTube ou no Facebook, vai estar escrito Projeto Revelação. Eu vou como contar histórias da minha vida, usando algum tipo de qualquer coisa, para poder explicar ou exemplificar qual foi o meu estado emocional antes. Já que eu virei terapeuta holístico, e antes que eu cuide de pessoas, com vários tipos de sentimentos, então eu vou me cuidar de mim primeiro. Então eu vou expor também alguns fatos que aconteceram comigo. Isso também vai fazer com que eu melhore os meus argumentos, com que eu melhore também a conversa com as pessoas. E aí, quando aparecer alguém com o mesmo problema que o meu, eu vou saber cuidar melhor. Né? Do mesmo jeito que professor de corrida tem que correr, professor de musculação tem que treinar musculação, professor de pilates tem que fazer pilates. Não pode, quase que inadmissível uma pessoa que não exerce a função não fazer aquilo que ele fala, porque é muito difícil isso entrar na cabeça de algumas pessoas que vão pedir referência e de certa forma isso é fato. Né? Existem aqueles que não conseguem, não podem, mas eu já não sei, mas da meu ponto de vista é isso. Então antes de eu ser terapeuta holístico eu preciso também me cuidar. Uma das formas de eu me cuidar é expondo o que já aconteceu comigo antes, durante e agora, sobre qualquer forma. Projeto de revelação. Quando você vê lá no Facebook ou no YouTube sobre isso, pare e senta. E veja, tenta interpretar meu contexto, porque não é possível que eu tenha feito várias coisas, ou tenha superado várias coisas e tenha uma espécie de entendimento muito curto, ou não sabe o que está fazendo. Né? Vocês precisam ter essa visão do jeito que eu tenho. Ou eu sou muito retardado, maluco, ou essa sociedade está muito doente e confusa consigo mesmo. E aí, cada um tem a decisão de si mesmo aí do que vão fazer, do que vão pensar daqui para frente. O projeto de revelação está aberto através desse... Né, iniciando por esse vídeo. Não sei quantas vezes eu vou fazer isso, mas vamos seguindo em frente aí. Pergunto. Não vou saber responder. Será que se acontecer de eu estar de boa na escola lá, acontecer algum problema, me acusarem de alguma coisa que eu não fiz, alguém vai me defender? Não sei. Isso é meio triste, isso é meio complicado isso. Né? É assustador também, por um lado. Né? É assustador ser interpretado de uma maneira muito ridícula. Mas a gente está no Brasil e, enfim, quando me falaram dessa escola, quando me falaram dessa garota, quando me falaram desse caso, são casos e casos que o pessoal também não explica, também não fala, também não quer falar, diz que tem... diz hoje em dia que a informação está muito mais rápida, porque precisa estar mentira, porque o pessoal tem que falar a verdade, independente do comprimento que a mensagem tem que dar ou não. Né? Mas, como eu falei, cada um aí se vira conforme dá. Espero eu
que desse projeto não só eu fique aliviado, como vocês também desse lado também fiquem aliviados, também vejam vários pontos de vista, porque ou a sociedade muda para melhor, ou então ficaremos ainda presos a vários tipos de realidades que não são as nossas, nem resultados que poderiam ser melhores para a gente ficar preso, não só no nosso ego, mas no nosso estilo de vida aí que não está sendo muito bem apresentado ou não é muito agradável, coisas da nossa mente ficam presas ainda e isso precisa ser investigado. Né? Obrigado pela atenção. Né? Eu estou levantando essa questão, porque se você tem filho, vai conversar com seu filho, vai conversar com o professor do seu filho lá, porque cada um pode inventar qualquer coisa aí, aonde você mora, não sei. E isso me deixou um pouco mais pensativo. E como eu disse também, eu estou inspirado nessa semana aí com vídeos. Eu fiz um do terreno baldio aqui que botaram fogo, não sei por que botaram fogo no negócio lá. Aconteceu esse negócio com essa outra escola que eu fui lá dar aula lá. E também, a mulher também pediu conselhos sobre corrida e chás. Eu também passei também. Então aproveitar que eu já peguei já a sequência inteira da semana, eu já vou encerrar logo essa semana com vídeos. E é isso aí. Eu já estou meio aquecendo os motores aí, para ficar um pouco mais... já para pegar o embalo e não perder o raciocínio. Obrigado pela atenção. Esse vídeo será postado no Facebook também e no YouTube também. Obrigado pela atenção. Se você tem filho, se apega ao seu filho, peça todas as orientações para ele, porque o mundo não está fácil. Pensei que as coisas iam melhorar, mas não estão. Tchau, gente. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sigamos em frente.